Esse vídeo é para você que já entrou no fliperama num dia normal, procurando jogos normais e de repente vê uma máquina ali no fundão, com gráficos interessantes, bastante elemento visual e uns bichões gigantes. Naquele momento, quando pensava que ia curtir um dos jogos conhecidos, ou daqueles que já apareciam em revistas, vai chegando e vê o título, Oni, The Ninja Master. Logo em 1995, quando a onda ninja tinha um lugar cativo na cultura pop. Antes de revisitar uma memória ou conhecer um título que merecia ter continuado, não deixem de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim incentivam o canal a produzir cada vez mais conteúdo e montar um verdadeiro acervo de informações e nostalgia. Bora pro vídeo? Em 1995, a Pandora Box junta suas forças com a Banpresto para produzir e lançar o jogo Oni, The Ninja Master, que não seria apenas mais um jogo de luta, embora envolvesse uma pancadaria da mais alta qualidade. Ele trazia ao público elementos de combate similares a rounds, porém aqui os inimigos eram baseados em lendas de folclore, muito ligados aos Onis, figuras presentes na cultura japonesa como uma raça ou classe muito bem definida no universo dos também conhecidos yokais. Eles são criaturas mais monstruosas que sobrenaturais, cuja força bruta e constituição são traços bem significativos, como chifres, formas humanoides de ogros ou demônios gigantes. O título contava com algo inovador para a época. Ele permitia um tipo diferente de cooperação. Nos rounds, os inimigos que a gente enfrentava eram gigantes. Eles pareciam mais chefes do que inimigos convencionais. E quando a gente queria jogar cooperativo, o seu parceiro entrava para jogar junto com você contra o inimigo. Ele acabou não se encaixando na categoria de luta, porque escorregava lá no beat'em up. A gente pode pensar que a categoria desse título é uma mistura de luta 2D com boss fight. A premissa de Oni, The Ninja Master, é bem simples, mas resolve. Criaturas monstruosas começam a surgir em todo o mundo, trazendo para a humanidade caos, desordem e destruição. Então, 3 guerreiros corajosos se unem para viajar e salvar o mundo. E não são quaisquer guerreiros, eles têm essência e natureza Oni. Ela é bem simples como falei, mas lá no fim temos algumas explicações que ajudam a entender melhor algo que colabora para a imersão do jogo. De onde vieram os monstros? Para enfrentar as criaturas temos 3 personagens, cada um deles com suas principais características e com seus disparos de projéteis. Além disso, como a sequência simples, carregam um Tenshin, chamada transformação, que mostra sua natureza Oni. É um disparo de golpes com seu formato criatura que ajuda a enfrentar os inimigos. Ela dura apenas alguns segundos, mas faz um estrago. Os personagens são Kaiomaru, o guerreiro da força, um personagem diferenciado pelo tamanho e pela força bruta. Ele utiliza um bastão, Vajra, é uma arma budista, e como projétil ele tem uma espécie de arma de fogo ou energia. Sua transformação é de um tipo de dragão de fogo. Logo em seguida a gente tem o Tenshimaru, ninja de 2 espadas. Esse personagem é bem presente em outras séries de jogos, principalmente RPGs no Japão, todos eles com a temática Oni. A exemplo, Kininkou Maroku Oni, para Game Boy de 1990. Ele é um personagem equilibrado entre ataque e velocidade e possui também um projétil, as shurikens. Na sua transformação, ele se torna um monstro humanoide e feral. Agora a gente tem a pequena Yukihime. Antes de falar sobre ela, eu queria destacar aqui que parte das informações que estão sendo passadas são complementos de pesquisa, obtidas diretamente na internet, mas infelizmente esse título ele não dispõe de tantas informações maiores do que as que a gente interpreta jogando o título e o que a gente entende a partir do momento que você vê do começo ao fim. Mas caso vocês tenham qualquer tipo de informação adicional que ajude a completar, ou até mesmo de correção, fico muito feliz que vocês deixem nos comentários, ok? Ajuda a gente e ajuda quem estiver assistindo o vídeo. Vamos lá. A sacerdotisa, conhecida como Miko, ligada ao universo religioso tradicional japonês. Ela é a mais ágil e técnica. Tem como projétil uma espécie de shuriken de gelo, e sua forma Oni é inspirada numa figura folclórica Yuki-onna, a mulher de gelo, também presente em algumas lendas japonesas. Ela tem um pequeno diferencial, que é um companheiro chamado Pepe. É uma pequena raposinha que aparece desde a tela de seleção.
Durante os combates, ela fica oriçada com os inimigos, correndo pra lá e pra cá, e o seu diferencial é que, sei lá, é só mais uma figura na tela, porque ela não faz nada. Esses 3 heróis partem numa jornada pelo mundo em várias regiões a fim de descobrirem o que deu origem à calamidade e para derrotar esses inimigos. A jogabilidade segue um padrão conhecido de arcade, 4 botões sendo ataque fraco, médio, forte e projétil. Com um movimento em 8 direções, o que permite variações como dash para frente e para trás ou a rolagem, os movimentos acabam ajudando muito, já que os inimigos causam danos absurdos e roubados, inclusive no momento de defesa. As suas transformações seguem os padrões especiais também. Quando se transformam nas criaturas, elas contam com até 3 ataques especiais por alguns segundos, mas que são bem importantes na batalha, a partir do preenchimento de barras de energia, e elas vão sendo carregadas à medida que a gente avança em ataques investidas, e o mais legal ainda é que podem ser carregadas com a pressão dos botões A e B, por exemplo, elevando sua barra de energia espiritual. Ela alcança até o limite de 3 volumes, cada transformação gasta uma barra, portanto se a gente cuidar bem e administrar, elas acabam durando uma batalha inteira. Agora que a gente sabe quem vamos ter a nosso favor, vamos conhecer um pouco dos inimigos que a gente vai enfrentar pelo caminho. A gente tem o Gengoro. É o primeiro grande monstro encontrado pelos protagonistas. É um enorme monstro de aparência demoníaca, com um corpo robusto, pele avermelhada, grandes chifres, rosto feroz e uma estrutura física extremamente musculosa. Sua aparência remete diretamente ao imaginário tradicional dos Oni, embora o personagem seja uma criação própria do jogo. Portanto, ele funciona como uma espécie de representação arcade do imaginário dos Oni, e não uma reprodução de uma criatura folclórica específica. Titicaca, numa região associada à civilização Inca. Depois do Japão, o jogo muda completamente de cenário. Titicaca é um gigantesco colosso mecânico de aparência pesada e monumental. Seu corpo é formado por grandes estruturas metálicas, membros grossos, cabeça relativamente pequena em relação ao corpo. O resultado é uma mistura de criatura ancestral com máquina. Agora a gente vai pro terceiro. Icebiter. Aparece na região da Antártida. E esse é um dos monstros mais curiosos, e na minha opinião dos mais difíceis também. Icebiter é uma criatura gigantesca associada ao gelo e ao ambiente polar. Ele possui a aparência de uma enorme criatura humanoide e monstruosa, com corpo volumoso, braços muito grandes, mãos e garras avantajadas, além de uma aparência agressiva. Agora a gente tem o chamado Brocken, que aparece na Alemanha. Brocken é um gigantesco robô humanoide com corpo metálico extremamente robusto, braços e pernas pesados, grandes placas de armadura e uma estrutura que lembra muito uma máquina de guerra. Agora a gente tem o último monstro antes do chefe, Victor, que aparece na Inglaterra. Talvez seja o mais fácil de associar uma referência cultural. Victor possui uma aparência de criatura artificial gigantesca, combinando características humanas e mecânicas. Seu corpo é grande, musculoso, com partes metálicas e uma aparência que remete a um ser construído artificialmente. O conjunto lembra imediatamente a estética do monstro de Frankenstein e também aquele ambiente de horror científico. Agora a gente chega no momento chave, Fushimi, a chefe final. Ela é a personagem mais importante, obviamente, e acontece num local que literalmente é o fim do mundo. Ela não representa simplesmente uma região geográfica. Ela apresenta uma aparência completamente diferente dos demais chefes e uma aparência sobrenatural, acompanhada por 8 esferas que ficam flutuando ao seu redor. E essas 8 esferas são um dos elementos visuais mais importantes da personagem. As 8 esferas que cercam Fushimi podem ser uma referência ainda mais profunda. Elas remetem a uma das grandes obras da literatura fantástica japonesa, escrita no século XIX. Na história, a princesa Fuse, filha de Satomi, está ligada à origem das 8 esferas espirituais, que se espalham pelo mundo logo depois da confirmação de sua morte, e posteriormente ficam associadas aos 8 guerreiros de Satomi.
Cada esfera carrega um dos 8 ideogramas que representam virtudes, e elas são benevolência, justiça, cortesia, sabedoria, lealdade, fé, devoção filial e fraternidade. O jogo nunca explica explicitamente que sua personagem seja uma adaptação direta de Fuse, de Hakkenden, mas a combinação das esferas e da temática japonesa torna essa uma referência bastante forte. Oni, The Ninja Master, foi lançado originalmente apenas nos arcades em 95, não recebeu versões oficiais para nenhum console. Uma possível razão pode ser seu lançamento por uma desenvolvedora pequena, e o fato de que é um jogo relativamente curto, com circulação limitada inclusive. Com isso não virou um grande sucesso comercial, impedindo maiores investimentos. Vai até uma curiosidade, esse título feito pela Pandora Box foi o único até o momento dessa pesquisa lançado para arcade, o resto foi realmente só para consoles. Para o título a gente também encontra o nome de Metamocaster. A razão oficial para a mudança do nome não está muito bem documentada, mas como a gente sabe, quando sai do mercado oriental para o ocidental, eles fazem algumas conversões. E nesse caso, foi o nome comercial passado, que inclusive é bem mais feio, né? E esse nome acabou praticamente apagando sua ligação com a série original para o público ocidental. Pensando nisso, há diferenças além do nome? Sim, e infelizmente para pior. A versão ocidental tem alguns pontos desde a abertura e sua execução cortadas ou retiradas, em vez de traduzidas ou dubladas, o que faz a versão ocidental perder várias faixas de áudio, embora suas músicas e trilhas continuem empolgantes e permaneçam. Mas a imersão na aventura sofre bastante com a falta de diálogos e vozes. Tá aí mais um motivo que fez talvez o jogo ser colocado em prateleira COD do conhecimento popular. Oni, The Ninja Master ou Metamocaster não deixou o mesmo impacto de grandes jogos de luta dos anos 90. Não virou uma franquia mundial, não recebeu uma sequência, nem ganhou portes para consoles que ajudassem a preservar sua memória, mas sobrevive hoje como uma espécie de pérola cult dos arcades. Um título que ficou escondido durante décadas, dividido entre 2 mundos e 2 nomes, e que acabou sendo descoberto por uma nova geração através da emulação e dos acervos de jogos antigos. Um jogo relativamente curto e que investe na dificuldade que a gente já conhece da época, sem aprofundamento numa história que poderia ser realmente muito rica. Mas esse jogo acaba não merecendo todas as críticas pelo que ele não conseguiu fazer. Se você nos acompanhou até aqui, pode estar se perguntando, será que ainda vale a pena? E a resposta, por incrível que pareça, é depende. Se vocês procuram um jogo de luta profundo, com muitos personagens, combos e variedade, provavelmente Oni, The Ninja Master ou Metamocaster não será a melhor escolha. Mas se vocês gostam de arcades dos anos 90, jogos obscuros, histórias curiosas e experiências que parecem ter sido esquecidas pelo tempo, aí a resposta já muda. São poucos minutos necessários para a gente entender a sua proposta, e cada combate apresenta uma coisa visualmente bem diferente. E disso tudo a gente tira uma pergunta que é bem fácil de responder. Se a gente quiser conhecer esse jogo, qual é a versão ideal para jogar? Lógico que é oriental. Porque assim a gente tem como aproveitar tudo que o jogo oferece com qualidade e imersão. No fim das contas, Oni, The Ninja Master, não será lembrado por ter revolucionado arcades, mas sim por ter ousado ser estranho. Afinal, quem aí nunca sonhou em viajar pelo mundo e enfrentar inimigo sobrenatural? Ele é um título que, mesmo sem ter conquistado o mundo, conseguiu preservar uma pequena parte da criatividade exagerada que fazia dos arcades dos anos 90 algo tão especial. E agora, eu quero saber de vocês. Já conheciam Metamocaster ou Oni, The Ninja Master? Você se quer saber que era o mesmo jogo? Comentem aqui embaixo. E principalmente, qual outro jogo merece ser desenterrado e contado por aqui? Se vocês curtiram essa viagem por mais uma dessas lendas esquecidas dos videogames, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Aproveitem e compartilhem o vídeo com aquele amigo que também acredita que os melhores jogos nem sempre são os mais famosos, porque enquanto existirem jogos esquecidos esperando para serem descobertos, sempre haverá uma história para contar, e a gente vai atrás disso. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!